Boa noite, graça e paz. É um prazer novamente poder trazer a palavra, refletir. E como o Lucas colocou, tanto pela manhã como pela noite, estamos nesse mês refletindo sobre a família. E a família é a principal instituição, o principal meio pelo qual Deus continua abençoando o seu povo, fazendo com que hajam nascimentos, criação, enfim, tudo vem ali da união que é a família, é a união do homem e da mulher. E hoje, nessa noite, o tema é ensinando os filhos a amarem a Deus. E antes da gente ir para o texto, dar uma palavra introdutória sobre esse tema, um tema muito importante, mais uma vez, para nós. Aliás, trazemos sempre temas relevantes para a gente refletir a partir da Bíblia e assim edificar a igreja. E eu penso que esse tema do ensino, o qual envolve também o amor a Deus, ele é ainda mais importante. Porque a gente não está ensinando algo que tem somente uma implicação nesse tempo. Quando a gente está falando sobre ensinar a amar a Deus, a gente está falando de algo para a eternidade também. Porque eu posso ensinar português, matemática, história, enfim, o conhecimento necessário para que o filho, enfim, os filhos possam viver, de acordo com as necessidades do tempo, mas ensinar a amar a Deus é algo superior em relação a isso. É algo ainda mais importante e algo ainda mais relevante e que a gente precisa se aplicar, realmente se disciplinar nesse ensino. Porque há muitas coisas que tomam o tempo nosso e às vezes a gente começa a negligenciar o ensino. Então, o objetivo da reflexão de hoje é exatamente a gente pensar nesses princípios, o texto de Deuteronômio que a gente vai ler daqui a pouco é um texto central na história do povo de Israel, é um momento central de reafirmação do ensino e da necessidade de que esse ensino seja para a posteridade. Não é somente um ensino para essa geração, é um ensino que prepara essa geração para a próxima, visando que a próxima geração prepare as próximas gerações. Então é algo que vai se postergando e vai se continuando, e é assim, inclusive, que nós chegamos ao conhecimento da Bíblia, porque alguém de gerações passadas foi aprendendo sobre Jesus e foi trazendo essa mensagem. Mas é verdade também que essa mensagem parece estar um tanto caindo no desgosto de muitas pessoas. E é por isso que a gente vai refletir sobre ela. Então eu vou pedir que você se ponha de pé para a gente ler o texto e, em reverência a esse texto, nós iniciarmos efetivamente a mensagem, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Aproveitando para saudar os irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos também. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força.
Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, inclinamos a nossa oração e o nosso coração ao Senhor, pedindo que nesta mensagem o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada irmão e transmita a mensagem de ensino conforme a necessidade de cada um nas suas casas e naquilo que ele já tem ensinado aos filhos, Pai. Nos abençoe através dessa mensagem, que ela possa ecoar como fruto do Senhor, para a glória do Senhor nas próximas gerações. Assim cremos, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Então, como eu comentava, esse é um texto central de afirmação, cujo título, pelo menos aqui na minha versão, é assim: o grande mandamento. Então, por aqui você já imagina a importância desse texto e a importância desse conteúdo para o ensino das famílias, para o ensino e aprendizado dos filhos. Por quê? Temos em mente que o povo aqui estava se preparando para entrar à terra prometida. E essa terra prometida, cuja havia grandes cidades importantes, a terra que mana leite e mel, a terra que daria fruto e que abençoaria, e que inclusive seria a terra em que o povo iria morar em casas que eles não construíram. Eles iriam se fartar daquilo que eles não plantaram. Eles iriam ser abençoados e tornarem-se prósperos a partir daquilo que eles não trabalharam para fazer, para ter. Ou seja, era tudo o que estava acontecendo desde que o povo saiu do Egito e se encaminhou para a terra prometida, para a terra de Canaã, era a bênção de Deus. E o mandamento maior, o mandamento mais importante, o principal mandamento está aqui. Esse conjunto de ensinos que constitui todo o texto bíblico, a partir do Êxodo, né, a partir do capítulo 20, até o final de Deuteronômio, né, várias aplicações que visavam exatamente preparar o povo. Mas por que Deus queria preparar o povo? Porque era um povo que estava em formação. Era um povo que estava ali se desenvolvendo. Lembrando que quando Jacó deixa a sua terra, ele sai com a sua família. E a sua família se torna um povo. Mas é um povo que precisava de orientação. Era um povo que precisava de padrão. Precisava ser treinado e ensinado como deveria viver para Deus. E então, nós temos esses ensinos aqui, a partir do Êxodo até o final de Deuteronômio. E o principal ponto está exatamente nesse texto aqui de Deuteronômio. E qual era o objetivo desse ensino? Para que cada pessoa aprendesse a temer a Deus. Aprendesse a temer a Deus. Isso é muito importante. Porque quando a gente, por exemplo, observa o nosso tempo e vê que as pessoas falam assim: olha, só Deus pode me julgar. Meu amigo, você não sabe o que você está falando. Se só Deus pode lhe julgar, você tem que temer ainda mais. Você tem que olhar para isso que você está falando, prestar atenção nisso que você está falando, porque talvez você nem tenha consciência dessas palavras. Se só Deus pode julgar você, Ele vai julgar você exatamente pelas suas atitudes. E se você não aprendeu a amar a Deus, toda atitude será contra Deus. Porque ainda que você possa pensar assim: e as boas ações que eu faço? Mas Deus não depende das suas boas ações. Deus não depende delas. Deus continua sendo Deus, independente disso. Deus continua sendo o Senhor, independente disso. Porque o principal é você aprender a temer e amar a Deus. Sem isso você não consegue. Então,
esse é um ensino extremamente importante, como eu já comentava. Porque, observe comigo aí a partir do versículo 2, que durante todos os dias da vida de vocês, vocês devem ensinar isso aos filhos de vocês. Todos os dias. Não se escolhe um dia mais importante nem outro menos importante. São todos os dias. E a gente vai entender lá na frente por que a importância de ser todo dia. Mas observe também que para que os filhos temam o Senhor e guardem os seus estatutos. Quando eu temo a Deus e quando eu ensino isso à minha família, quando eu ensino isso ao meu filho, eu estou ensinando ele a amar a Deus sem medo do juízo de Deus. Eu não preciso ter medo do juízo. Se eu honro a Deus e ensino isso ao meu filho, se eu ensino meu filho a amar a Deus, eu estou ensinando ele a não temer o juízo de Deus. Porque quem ama e teme a Deus não tem medo do juízo. Não tem medo da morte. Não tem medo do que possa vir a acontecer. Se eu já ensinei que há um Deus que é soberano, o que ele vai temer? É claro que dentro das circunstâncias da vida nós vamos temer. Mas nós temos, e ensinamos exatamente isso, essa plena confiança a amar a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com você que precisamos ensinar aos nossos filhos que há somente um Deus. Há somente um Deus. Isso a gente encontra aqui, versículo 4. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro Deus. Não há outros deuses maiores ou menores do que Deus. Só há um Deus. É o Criador dos céus e da terra. É o Criador de tudo que existe. É aquele que enviou o seu Filho. E é aquele que nos deu também o seu Espírito. Então só há um Deus. Só há um Deus. E qual é a importância de ensinarmos isso aos nossos filhos? É uma resposta às propostas seculares, que ensinam, por exemplo, que, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser quem eu sou, eu posso viver da maneira que eu quiser, sem me importar com Deus. Quem é Deus para mim? Isso é muito interessante, porque se você pensar, e eu já conversei com pessoas assim, e elas dizem, olha, eu dou tudo de bom para o meu filho. E não falta comida, não falta roupa, não falta itens de higiene pessoal. Tudo bem, maravilha. Mas e você já ensinou ele a amar a Deus? Não, esse negócio de religião deixa para depois. Quando ele crescer, ele se posiciona a respeito do que ele quiser. Como é que ele vai se posicionar a respeito daquilo que você não ensinou? E isso a gente vê hoje. Uma geração de pessoas que tiveram muita dificuldade e não foram ensinadas no caminho do Senhor. E essa proposta de vida em que, deixa que ele quando crescer, ou ele escolhe da maneira que ele quiser. Não, se você ensina o seu filho a roupa que ele deve vestir, a maneira como ele se comportar, você ensina como ele deve falar, você ensina e decide a escola que ele vai estudar, o livro que ele vai ler, como é que você não vai escolher o Deus a quem ele vai amar? Como é que você não vai escolher o Deus a quem ele vai servir? Como é que você não vai ensinar que existe um Deus que criou ele e que quer salvar ele? Porque apesar de criança, ou mesmo estando adulto, ele é um pecador. Então, se nós não ensinamos que há somente um Deus, que é o Senhor e Pai de todos, de acordo com o apóstolo Paulo, nós não estamos seguindo aquilo que fala lá em Provérbios: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Nós não estamos ensinando isso de maneira completa. Está faltando algo. Se eu não ensino o meu filho que há somente um Deus e que todas as outras propostas, elas não cabem porque há somente um Deus, esse ensino está incompleto. E essa criança pode vir a ser
alguém que não vai temer a Deus. E por não temer a Deus, ele pode viver uma vida dissoluta e talvez, às vezes, você não vai conseguir mais trazê-lo de volta. E esse é um sofrimento que eu percebo em muitas pessoas. Quando, alguns anos atrás, eu trabalhava como voluntário numa escola, lá em Recife, na área de capelania escolar. E tive a oportunidade de conversar com alunos, com pais de alunos, com professores, com o pessoal que trabalhava ali vigilantes, pessoal da limpeza. E eu percebia muito essa deficiência. Eles ensinavam e davam tudo que eles entendiam que era melhor, mas eles não ensinavam os filhos a amar a Deus. Ensinavam várias coisas legais. Colocavam o filho na aula de música, legal. Fazer um esporte, legal. Ensinava o filho a um curso de inglês, legal. Mas você já ensinou e você leu a Bíblia com ele, ele falava, mas eu não conheço a Bíblia. Só que então esse é o problema, você não conhece o caminho da salvação. Você não conhece Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa ensinar para o seu filho que há um Deus, que é um só Senhor, e que Ele não pode se curvar diante dessas músicas, Ele não pode se curvar diante dessas propostas ideológicas, Ele não pode se curvar diante daquilo que fere o ensino a respeito de Deus. E essa é uma proposta que vai e que é dura de se viver. É uma proposta difícil. Ensinar a amar a Deus é ensinar a rejeitar aquilo que não vem de Deus. E muitas coisas não vêm de Deus. Muitas coisas que nos atraem. E que às vezes até nós, pais, ficamos, mas nossa, como isso é legal. Só que não vem de Deus. Então, precisamos ensinar os nossos filhos que há somente um Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração. Há um só Deus. E a minha pergunta é, você tem ensinado aos seus filhos a amar a Deus? A honrar a Deus? Observe que quando a gente está pensando nessa questão do amor a Deus, às vezes é uma questão subjetiva. O que poderia ser amar a Deus? Amar a Deus, obedecer, é amar a Deus. Ler a palavra com diligência é amar a Deus. Ensinar sobre as histórias a respeito de Jesus é amar a Deus. Ensinar sobre esse plano de salvação de Deus, cujo homem caiu, peca, está fora, está longe de Deus, mas que por Jesus ele tem salvação. Isso é amar a Deus. E às vezes nós pensamos que é suficiente somente a oração que a gente faz quando ele vai dormir e quando ele acorda. Às vezes a gente pensa que é suficiente somente um momento ali de louvor. Mas eu preciso dizer para você que se for somente por momentos, eu preciso para você na verdade. Como o filho vai amar a Deus aprendendo somente em alguns momentos? Ele vai amar só de vez em quando? Isso precisa ser diariamente. E é a proposta bíblica. Todos os dias. Diariamente. Então, isso nos leva a algumas implicações. É preciso haver um ambiente de adoração no lar. Porque tudo se constitui como ensino dentro de casa. A minha maneira de se comportar se constitui como ensino, a minha maneira de falar se constitui como ensino. Se eu gesticulo mais ou se eu não faço nenhum gesto também, a criança está absorvendo tudo. E o adulto também, porque quem convive acaba aprendendo. Então, tudo se constitui como ensino. Então, eu preciso ter um ambiente de adoração no lar. Eu preciso ter um ambiente de louvor. Cuidado, vou também. Tem alguns que a gente precisa prestar atenção. Mas eu preciso também ter um ambiente de oração. Oração constante. Às vezes eu estou orando e falando com Deus. Deus, o Senhor é bom. E estou andando dentro de casa e o filho
ouve isso. Às vezes Lucas do nada está cantando uma música que eu estava tocando, ensaiando. E eu estou pensando que eu estou aprendendo ali. Não, ele está prestando atenção. Às vezes ele está lá do outro lado da casa, no joguinho, e daqui a pouco ele chega cantando. Então tudo se constitui como ensino. E essa base de adoração, de louvor, de oração, é o que a gente pode chamar de culto doméstico. E aqui a importância do culto doméstico. Como que eu posso ensinar ao meu filho fazendo isso diariamente? Me esforçando e sendo disciplinado. Mas eu preciso caminhar um pouco mais com você. Porque o texto prossegue no versículo 5 e diz assim: portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E eu fiquei pensando, amar a Deus de todo o coração. Isso equivale a dizer que você precisa amar a Deus com todo o seu pensamento, porque a ideia de coração no Antigo Testamento é essa. O coração é o centro de toda atividade moral do ser humano. Toda atividade de raciocínio, toda atividade de pensamento procede do coração. Então, você precisa ensinar o seu filho a amar a Deus com todo o seu coração. Isso equivale a dizer, esse tipo de leitura para você não é legal. Imagine que seu filho vai pegar um determinado livro, ou assistir um filme, ou está ouvindo uma música, e você vai dizer, olha, isso aí não é bom. E ele vai perguntar, mas por que não é bom? E aí você precisa explicar. Não é bom porque isso que você vai ouvir vai ficar no seu pensamento. E ficando no seu pensamento, isso pode criar raiz. E se você continuar ouvindo e lendo e assistindo sobre isso, isso vai se transformar em desonra para você. Vai te colocar longe de Deus. Então nós, pais, mães, familiares, precisamos estar atentos a isso. Mas o texto prossegue ensinando que é amar a Deus com o coração, mas é também com a alma. É amar a Deus com todo o ser. E eu perguntei para Luquinhas isso, para ver qual era a resposta dele. Se Lucas, se eu te falar que tu precisa amar a Deus com todo o teu ser, com toda a tua alma, o que é que tu acha que é? Ele disse, eu não sei, papai. Natural, né, filho? Você tem 8 anos, não precisaria saber disso agora. Mas eu, então, já que você não sabe, eu tenho a obrigação de ensinar você de uma forma que você entenda. Mas o texto fala para a gente também que precisamos ensinar a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Isso equivale a dizer com todo o vigor do corpo. As crianças, os filhos, cheios de energia. E às vezes eles não sabem o que vão fazer com toda essa energia. Quando eles não sabem o que vão fazer, o que é que acontece? Eles caem no tédio. O tédio é a inutilização da energia da criança, do adulto, enfim. É você ter algo para... Você quer fazer algo, mas não sabe o quê. E aí, você precisa ensinar isso para ele. Olha, o seu corpo, a sua alma, o seu coração, você precisa amar a Deus. Você precisa adorar a Deus. Então, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, as suas conversas, as suas amizades, tudo isso está incluído. E nós sabemos, e eu tive muito essa experiência, em que quando eu era jovem, chegavam algumas pessoas para minha mãe para falar assim, olha, seu filho está andando com umas pessoas que... Difícil, hein? Uns caras estranhos aí que era difícil de engolir. E eu chegava para ela e dizia, mas eles não têm influência. Tem influência. Tem coisa que eles me falaram há quase 20 anos atrás que eu lembro. Histórias que não cabe contar aqui agora, em outro momento eu posso contar. Histórias, enfim, do mundo da música, histórias difíceis aí de se absorver, que pessoas me contaram e que eu pensava que não haveria nenhuma influência, e tem influência. É claro que hoje isso ficou para trás, mas a história continua guardada. Então hoje eu posso falar isso. Não, o que você conversa realmente tem
e fica na sua mente. E eu preciso me cuidar para que isso não venha se tornar uma pedra na minha vida, na vida dos meus filhos. Então, isso também se constitui como ensinar a honrar e amar a Deus. Então, no versículo 6, observe que há uma orientação. Estas palavras você as inculcará a seus filhos e delas falará. Falará quando? Aonde? Como? Sentado, andando, levantando, se deitando. Resumindo, em qualquer circunstância, toda circunstância é propícia para você ensinar o seu filho a amar a Deus. É isso que a Bíblia está falando para nós. Todas as circunstâncias são propícias. A hora da feira é propícia. Você está ensinando o quê? Olha, filho, a gente tem isso aqui porque Deus proveu. Deus me deu força, papai e mamãe trabalhou e agora a gente tem o dinheiro e vamos comprar os alimentos. Quando você está comprando roupa, olha, filho, graças a Deus nós podemos vestir você com uma roupa legal, com um tênis bacana. Olha, esse livro que você está ganhando não só um livro, você está ganhando conhecimento. E esse conhecimento vai levar você, vai te dar boas imaginações. Essa Bíblia que você ganhou não é somente um livro que vai ficar aí. Você precisa ler e eu vou ler com você. Eu vou ler com você porque na Bíblia a gente vai ouvir e vamos ver as histórias de Jesus e do povo de Deus e de como Jesus nos salva do pecado. Então todas as circunstâncias são propícias para ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus. Tem uma frase que eu gosto bastante, duas frases. A primeira é assim: o melhor exemplo é dar o exemplo. O melhor exemplo é dar o exemplo. E a segunda frase diz assim, que ensinar algo a uma criança é, antes de tudo, ensinar a pensar. Então, quando eu estou vivendo, e levantando, sentando, ou seja, acordando, dormindo, trabalhando, saindo de casa, eu estou ensinando o meu filho que há uma dinâmica na vida e que ele precisa ir aprendendo isso. Papai precisa sair para trabalhar. Então, eu estou te dando um exemplo que quando você crescer também, você não vai ficar aqui dentro da minha casa, não. Você vai ter que crescer. Você vai ter que crescer e fazer o seu caminho também. Você também vai precisar ter responsabilidade. Isso é responsabilidade. Ensinando a lidar com o dinheiro, ensinando a lidar com organização, ensinando a lidar, enfim, com todos os aspectos da vida. Como eu comentava, todas as circunstâncias são propícias e nós não podemos abrir mão de nenhuma delas na hora de ensinar os nossos filhos. O pastor Jefferson traduz isso como intencionalidade. É a palavra que ele mais usa para traduzir esse aspecto de ensino. Seja intencional. Eu demorei para entender isso. Gastei um tempo de reflexão, ficava ruminando o que ele falava sobre intencionalidade, até entender que intencionalidade é exatamente isso, aproveitar todas as circunstâncias para aprender, para ensinar, para viver com o meu filho e com a minha família. E é isso que eu quero que você entenda. Todas as circunstâncias são propícias, porque primeiro você ensina o seu filho que há um só Deus, que esse Deus deve ser amado com todo o coração, com toda a alma e com toda a força, e que todas as circunstâncias são propícias. Então, caminhando para concluir, a Bíblia vai falar para nós aqui a partir do versículo 7, que você as inculcará. E no versículo 8, você também deve amarrá-las como sinal, e elas, um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Ou seja, é algo visível. Não é um ensino velado. É algo que você está fazendo ali diariamente. E essa é a base principal do ensino, a repetição.
nós, seres humanos, um dos principais meios, talvez o mais importante meio de aprendizagem é a repetição. Então, quando eu ensino a orar diariamente, ele começa a fazer sozinho. Ele começa a fazer, a cantar sozinho. Ele começa a ter interesse de ler a Bíblia sozinho, mas para isso eu preciso ensinar ele diariamente. Eu preciso fazer o meu devocional com ele diversas vezes, até que ele entenda a importância de falar com Deus pela manhã. Que ele entenda que o momento que antecede o sono é importante e que nesse momento, por exemplo, ele não vai poder ficar no celular. Tudo isso é amar, é ensinar a amar a Deus. Às vezes parece algo muito difícil, pela quantidade de coisas que a gente tem a ensinar e pela disciplina que nós precisamos ter. Talvez essa seja a parte mais difícil para os pais, serem disciplinados no ensino dos filhos. Porque o pai pensa assim: a mãe, eu já tenho tanta coisa para fazer, ainda mais isso, mas eu queria que você pensasse diferente. Eu queria que você entendesse que esse é o aspecto mais importante do seu dia na sua família. Que se você só tiver um momento, se seu tempo for curto, e você só tiver um momento, faça uma oração a sós com seu filho. Só tem um momento, faça uma oração com ele. Se você tiver outros momentos, você canta com ele, você faz um culto doméstico com ele, você senta com ele para se alimentar. Valorize esses momentos, porque isso também é ensinar os filhos a amar a Deus. É valorizar o tempo, é valorizar o aprendizado, é valorizar o ensino, é valorizar quem ensina. Tudo isso se constitui como ensinar a amar a Deus. Então eu quero concluir sintetizando nessas 3 ações que a Bíblia traz para nós a respeito da disciplina. Nós precisamos falar, nós precisamos, a Bíblia traz como amarrar, né, como frontal e colocar nos umbrais das portas. Ou seja, nós precisamos tornar esse ensino algo visível e também nós precisamos escrever isso de acordo com a Bíblia, ou seja, tornar isso algo que vai se postergar para as próximas gerações. Ou seja, o resultado do ensino dos nossos filhos, do seu filho, você só vai ver daqui a um tempo. E é por isso que você precisa ensinar. Nosso papel é ensinar, é educar. Por mais difícil e cansativo que seja, por mais desafiador que seja, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Amém?